Olá alunos, meu nome é Diego, sou professor de lubrificação 2. Bom, hoje nós vamos falar basicamente a respeito de métodos de aplicação de lubrificante, né? E esses métodos de aplicação de lubrificantes vão depender de alguns fatores, né? Por exemplo, tipo de lubrificante a ser utilizado, se é graxa, né, ou óleo, a viscosidade ou consistência desse lubrificante, né, que é diretamente relacionada ao item anterior, que é a graxa ou o óleo, né? A quantidade, né, depende do tamanho desse lubrificante, a forma que vai ser aplicada, se vai ser por cobertura total desse equipamento, se não, né? O custo desse dispositivo, que é um dos principais realmente fatores a empregar um lubrificante, né? Tá. A classificação, os métodos de lubrificação eles podem ser classificados basicamente em duas situações, né? A perda total de lubrificante, né, e o reaproveitamento, e com o reaproveitamento desse lubrificante. Os próprios nomes já dizem, um você não vai reaproveitar esse lubrificante e o outro você vai reaproveitar esse lubrificante. Tá, vamos começar pelos métodos de lubrificação com perda total, né? Lubrificação manual com pincel ou espátula. Como a gente pode ver na figura, né? Basicamente a aplicação desse lubrificante através de um pincel, né? Executado manualmente. O segundo é a lubrificação manual com pistola ou bomba, né, que geralmente é executada por intermédio, né, de um pino graxeiro, simplesmente fazer a conexão entre a bomba, né, e esse ponto de atrito. O terceiro é a homotolia. A homotolia nada mais é uma forma de lubrificar quando você não tem necessidade, né, não possui, né, uma obrigação de uma quantidade exata, né, tão criteriosa da quantidade, né, de lubrificante, do volume desse lubrificante a ser aplicado. A lubrificação manual com copo graxeiro, né, nada mais é do que uma quantidade interna esse copo de graxa, né, e ao decorrer que você gira essa tampa, você consegue, você vai empurrando, né, você vai penetrando, você vai colocando a parte desse lubrificante para o ponto de atrito, né, ao decorrer que você vai girando essa tampa. Tá. Lubrificação automática com bomba, nada mais é que o uso de uma bomba com acionamento pneumático, né? E para vida útil, para durabilidade, né, dessa bomba ser mais prolongada, isso vai depender exatamente da qualidade do ar comprimido a ser usado. Se esse ar comprimido ele possui baixa qualidade, um nível alto de impureza, eu vou diminuir a vida útil dessa bomba. Copo graxeiro, ele pode surgir também de uma forma automática, né, como a figura à direita, a gente pode ver que tem uma mola, mas ele também pode ser executado através de gases internamente, né, e ao decorrer que essa mola ela empurra gradativamente, né, a graxa no ponto que você quer lubrificar. O copo com agulha nada mais é quando uma agulha realmente, né, ou uma vareta, né, ela simplesmente encosta nesse eixo e ao decorrer que esse eixo ele gira, né, essa vareta em relação a esse eixo que gira, eles deslocam um movimento, né, alternativo a essa vareta que ela acaba liberando um volume constante de lubrificante. O copo conta-gotas é uma lubrificação também automática, né, mas nessa situação eu vou utilizar ele quando eu quero regular, né, quero ter um controle a mais do volume a ser aplicado em determinado ponto. Automática com copo com mecha, nada mais é, como vocês podem ver a figura, assim como também na vareta, só que aqui é uma mecha, uma corda, né, essa corda ela vai estar embebida realmente em óleo, né, e a aplicação desse método vai basear exatamente em relação à temperatura, né, os traços desse pavio, dessa corda e obviamente a viscosidade desse lubrificante. A lubrificação por estopa, né, ou almofada, nada mais é do que uma estopa realmente embebida em lubrificante e você vai colocar na parte inferior desse eixo, né, e ao decorrer que esse eixo ele gira, né, ele vai pegar e vai distribuir esse lubrificante, né, em direção ao mancal, né, ou em direção a outra parte que há necessidade de lubrificar. A lubrificação automática por névoa nada mais é do que uma mistura de ar comprimido, né, com o lubrificante e após isso ele é borrifado no equipamento em que você quer lubrificar. A lubrificação centralizada, que é uma das lubrificações mais eficientes,
por uma unidade de bombeamento, né, você consegue distribuir esse lubrificante por inúmeros outros pontos. Agora vamos falar um pouco sobre a lubrificação com reaproveitamento de lubrificantes. O primeiro é a lubrificação por salpico, né, que nada mais são do que peças que têm um movimento constante e muitas vezes com alta velocidade, que elas vão estar diretamente em meio que contato, né, com um depósito de óleo, né, como por exemplo um motor, né, e com esses movimentos repetitivos, né, geralmente com alta velocidade, você consegue borrifar parte desse equipamento onde você está se movimentando, né, e até mesmo outros equipamentos, né. A lubrificação por anel ou por corrente nada mais é do que ao decorrer que esse eixo ele gira, esse anel ele vai girar, fazendo com que ocorra a distribuição, né, desse lubrificante. No caso da corrente, eu vou utilizar a corrente quando esse óleo ele for um pouco mais viscoso, né, ou então quando a quantidade de lubrificantes for superior, for maior. No caso da lubrificação por colar, não é muito diferente da lubrificação anterior, por anel ou por corrente, mas nessa situação a única diferença é quando você tem um óleo um pouco mais viscoso, né? Ou então você quer uma velocidade um pouco maior. A lubrificação por banho de óleo nada mais é quando esse equipamento ele está ou completamente coberto, né, mergulhado em um determinado lubrificante, né, ou então apenas parcialmente mergulhado nesse lubrificante. Um dos lados positivos desse tipo de lubrificação é que ele também serve como ele possui a função de resfriar a peça, como se fosse um trocador de calor realmente. E nós temos também a por circulação. Por circulação nada mais é que uma unidade bombeada, assim como na unidade centralizada, na lubrificação centralizada, que ela leva esse lubrificante para o ponto que necessita ser lubrificado e em seguida ela vai retornar, né, ao ponto inicial, né, o reservatório no caso. Tá, agora nós vamos ver um pouco sobre lubrificação centralizada, né, que nada mais é que uma unidade de bombeamento, né, que leva um volume adequado em um tempo adequado, né, para determinados pontos de atrito, né. Você utiliza realmente uma unidade de bombeamento com um tempo adequado, na quantidade adequada para lubrificar esses pontos. Tá, as vantagens: aumento da vida útil desses equipamentos. Você está lubrificando no tempo adequado, numa quantidade certa. Você não está tendo, como por exemplo, na vantagem número 3 e 4, né? Você tem uma quantidade certa de lubrificante, né? Você não vai prejudicar o meio ambiente, você vai reduzir o consumo, porque você não vai ter isso em excesso mais, né? E se você utilizar isso no tempo correto, né, para que não ocorra a falta desse lubrificante, mesmo que seja por curto tempo, né, que isso pode danificar mesmo que uma pequena parte do seu equipamento, né, você consegue também reduzir os custos, né, de forma geral, mas principalmente como na vantagem número 5, economia de energia, né, porque você acaba que não forçando tanto os seus equipamentos, por exemplo, bombas e motores, né, e consequentemente você tem uma economia em energia, né. Segurança do trabalhador, tem certas situações, tem determinados pontos de lubrificação que são de alta periculosidade, né, e quando você utiliza um sistema de lubrificação centralizado, você consegue aumentar, porque você não tem uma pessoa diretamente mexendo nesses determinados pontos de alta periculosidade. Versatilidade nada mais é do que você consegue, né, ter uma gama de diferentes formas de você aplicar, de diferentes locais para você aplicar, né. Eu não falei da número 2, né, a redução na mão de obra, né. Quando você, no quesito redução de mão de obra, a mão de obra nada mais vai servir, nessa situação ela vai servir apenas como fiscalizar para ver se está ocorrendo de forma correta, né? Não de você realmente colocar a mão na massa e lubrificar, simplesmente mais lubrificar ou então dar uma manutenção. Bom, gente, por hoje foi só, muito obrigado. Leiam a apostila, analise o material que eu enviei para vocês, extra, assistam os vídeos, eu coloquei alguns vídeos também, e busquem mais informações. Até mais, gente, obrigado.